Eles estão numa época de uma crise profunda. Como nação, eles estão a enfrentar desafios enormes e que eles já têm o sentimento de que estão dominados por esses desafios, por essas crises, que estão completamente derrotados. Eles estão a ver um exército da Babilónia vir ao encontro deles e estão a ver aquele exército tão armado, cheio de carros, de cavalos, cavalos rápidos, e eles não têm nada. Eles sentem-se indefesos e não veem saída para esta batalha deles. Muitas vezes, em momentos de crise, na nossa vida, nós também sentimos como este povo de Israel. Não vemos saída possível, em que estamos num momento de uma pressão tão grande, de uma tensão tão grande, que nós começamos a colocar em causa aquelas coisas que não dava para pôr em causa na nossa vida. Eles estavam fracos e estavam desesperados para se sentirem fortes. Eles sentiam que não tinham plano nenhum para aquela batalha, então eles estavam desesperados por alguém que os fosse salvar. Nós também passamos por momentos destes, em que precisamos de força e de salvação. Todos nós somos diferentes e todos nós temos coisas às quais naturalmente nós recorremos para encontrar ajuda para os momentos que nós precisamos. E o interessante aqui é que Israel é o povo de Deus. Eles foram literalmente escolhidos por Deus e aquilo que nós podíamos estar à espera era que a Bíblia nos fosse relatar que eles chegaram a Deus e disseram: Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos que Tu nos venhas salvar. Mas não é isso que a Bíblia nos conta. O que eles disseram era: nós precisamos de cavalos. Nós precisamos de cavalos rápidos, porque se tivermos cavalos rápidos nós vamos conseguir. Sem cavalos, eles sentiam que não eram ninguém. Independentemente de quem nós somos, todos nós na nossa vida nós temos os nossos próprios cavalos. Em momentos de pressão, todos nós temos aquelas coisas que nós pensamos ser a solução para enfrentar o desafio que estamos a viver. Para alguns é dinheiro, para outros é o facto de nós termos um trabalho certo ao fim do mês em que estamos tranquilos. Para outros são investimentos que fizeram no passado e que esperam ver agora retorno. Para outros é sermos uns trabalhadores incansáveis, que trabalhamos no duro. Outros é ter planos ambiciosos de carreira. Outros é saúde e neste tempo do Covid-19, para protegerem a saúde e não saírem mesmo de casa. Todos nós temos os nossos próprios cavalos. Não são os nossos esforços que importam. Quando nós confiamos nos nossos esforços, nós não vamos mais adiante do que quando nós confiamos em Deus. O facto de tu teres esse plano para a tua carreira e trabalhares arduamente para chegar lá, isso é apenas um fator de 10 fatores que contribuíram para que tu estejas onde tu estás hoje. Quando nós vamos em oração, o nosso primeiro impulso é nós trazermos a nossa lógica das coisas, a nossa forma de ver, o nosso próprio entendimento. Mas aquilo que Deus depois nos faz é levar-nos numa jornada em que nós deixamos de ver o mundo da nossa perspectiva e passamos a ver da forma como Ele vê. É tão comum nós, num momento de crise, num momento de pressão, nós olharmos para uma coisa e pensarmos: isto é realmente aquilo que eu preciso. Mas Deus rapidamente nos diz: olha, não, isso era o teu entendimento. Na tua lógica isso fazia sentido, mas na minha lógica isso não faz. Israel, eles estão a ver um exército a caminho deles, eles estão a ver um exército armado e aquilo que eles pedem é cavalos. Cavalos, isso é lógico, isso é uma resposta natural, uma resposta humana. Deus quer mostrar o seu poder de uma forma muito mais sobrenatural, de uma forma melhor. E mostrar que Deus continua a trabalhar em nosso favor. Os tempos que nós vivemos são tempos de incerteza, tempos de desconfiança. Ainda assim, Deus quer, através do seu Espírito, mostrar-nos que é Ele que trabalha a nosso favor. Que não são os nossos cavalos, não são os nossos esforços, é Deus. Não é o facto de nós trabalharmos no duro, não é o facto de nós termos um objetivo e trabalharmos para esse objetivo, não é o facto de nós sermos influentes, termos muitos contactos, faz a maior diferença. Aquilo que faz a maior diferença nas nossas vidas é quando confiamos em Deus e deixamos-o trabalhar na nossa vida. Aquilo que Deus nos diz é: esqueçam os cavalos, confiem em mim e vou-me manifestar na vossa vida de uma forma tão poderosa do que alguma vez algum cavalo poderia manifestar. Significa nós largarmos algumas coisas e necessitarmos de voltarmos para outras coisas. Este é um tempo excelente para nós aceitarmos este desafio. Alargarmos essas coisas que nos têm afastado de Deus e, por outro lado, nós voltarmos para Deus, decidirmos investir no nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós investimos no nosso relacionamento com Deus, nós vemos Deus no nosso mundo, vemos Deus no nosso dia-a-dia. Tem a ver com nós termos uma atitude de descanso, uma atitude de nós nos acalmarmos, que nós vamos encontrar salvação. O descanso é uma demonstração máxima
da nossa fé. Quando eu escolho descansar, nós estamos a admitir que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus. Esta passagem diz-nos literalmente isso, que é no arrependimento, que é quando nós voltamos para Deus, e no descanso que está a nossa salvação. Ou seja, é quando nós voltamos para Deus e quando nós aquietamos a nossa alma, que nós vamos encontrar salvação. Aqui a salvação fala-nos acerca de como nós vamos encontrar Deus no meio da nossa luta. Que os nossos esforços não são nada comparado com o poder de Deus. É tão fácil para nós estarmos à procura de cavalos e encontrarmos alguma coisa e esforçarmos imenso para que isso funcione. Mas aquilo que Deus nos diz nesta passagem é: fica tranquilo, fica em paz, espere em Deus. Se hoje te sentes fraco, se hoje te sentes abalado, se te sentes ansioso, estressado, escolhe ficar tranquilo, escolhe acalmar-te e escolhe esperar em Deus. Nós dizermos: Deus, eu confio em Ti. E isso nem sempre é fácil, porque nos momentos de pressão, será que Deus realmente está atrás de mim? E se nós conseguirmos responder que sim a esta questão, se nós realmente conseguirmos colocar a nossa confiança em Deus, eu acredito que nós podemos encontrar o poder sobrenatural de Deus a trabalhar nas nossas vidas. David está a afirmar: Deus, eu confio em Ti. Porque eu não sou o meu próprio pastor. Quando eu escolho descansar, Ele faz-me descansar. Quando eu escolho ficar tranquilo, Ele faz com que eu esteja tranquilo. O convite é: porque é que tu não voltas para mim? Porque é que tu não descansas em mim? Porque é que tu não esperas em mim? Porque é que tu não confias em mim? Porque é que tu não deixas que eu refrigere a tua alma? Porque é que não deixas que eu alimente a tua alma? Eu acredito que uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nós é aprender com Davi. Davi, ele era um homem, como diz no versículo 3, com uma alma alimentada, com uma alma restaurada, que estava perto de Deus. Então, quando ele andava pelo vale da sombra da morte, ele foi capaz de manter o medo fora. Porquê? Porque ele tinha uma conexão profunda e pessoal com Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Deus, hoje e sempre, diz-nos: volta para mim, descansa em mim, sossega a tua alma em mim, confia em mim. E quando nós fazemos isto, nós somos relembrados do privilégio que é nós termos o Espírito de Deus a trabalhar em nosso favor.